Olá, essa é uma aula sobre genética para a segunda série do ensino médio e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os principais conceitos da genética. A genética é uma ciência que estuda a transmissão das características, a hereditariedade, é uma capacidade que todos os seres vivos têm de transmitir características. Para eu transmitir uma característica, a receita, a informação dessa característica está escrita num pedaço, num trecho do material genético, do DNA, chamada gene. Cada gene está dividido em dois fatores, ou em duas partes, que são chamadas de alelos. Cada alelo, para uma característica, é herdada, ela é transmitida de um dos progenitores. No caso da espécie humana, nós recebemos um alelo do pai e um outro alelo da mãe, tá? Então a gente tem essa transmissão aí de um fator de cada lado, um fator de cada progenitor. Dependendo de como esses fatores, esses alelos se organizam no indivíduo dentro de um gene, ele vai receber um nome diferente. Um indivíduo que tem dois alelos iguais para uma característica, para um gene, esse indivíduo é chamado de homozigótico ou homozigoto. Se este indivíduo tem um alelo diferente do outro para o mesmo gene, para uma mesma característica, ele vai receber o nome de heterozigoto ou heterozigótico. Isso vai fazer diferença quando nós formos estudar um pouquinho mais sobre as análises, os cálculos de probabilidade genética. Então, quando a gente for fazer esse cálculo, saber qual é a combinação, se o indivíduo é homozigótico ou heterozigótico, vai fazer diferença nessa análise. Tá? Quando eu faço uma análise desses fatores, dos alelos, dos genes de um indivíduo, eu estou dizendo que eu estou analisando o genótipo. Então, o genótipo é o conjunto de todos os genes de um indivíduo para uma ou mais características. Agora, quando eu falo daquilo que eu consigo observar, da característica em si, eu chamo isso de fenótipo. Então, eu posso propor um exercício para você realizar, onde você vai me dizer qual é a proporção fenotípica de um cruzamento. Então, por exemplo, eu te dou um exercício para você resolver, onde eu tenho o cruzamento de um coelho com pelos pretos e um coelho com pelos brancos. E aí eu peço para você indicar para mim, calcular qual é a chance, qual é a proporção de filhotes que nascerão deste cruzamento e que terão o pelo preto. Então eu estou falando da característica, é uma proporção de fenótipo, é fenotípica. Quando eu falo dos genes, das combinações dos alelos, eu estou falando de uma proporção genotípica, do genótipo em si, tá? Então, retomando um pouquinho, do que eu falei lá no começo, nós temos para cada característica um trecho ou um pedaço do material genético, do DNA, que é chamado de gene. Este gene está dividido, está organizado em duas partes, em dois fatores chamados alelos. Esses alelos podem se organizar como dois alelos idênticos para uma característica, onde o indivíduo vai ser chamado de homozigoto ou homozigótico. E eu tenho também uma combinação de dois alelos diferentes para um gene, para uma característica, e esse indivíduo vai ser chamado de heterozigoto ou heterozigótico. Esses termos, esses conceitos, vão acompanhar todos os estudos que nós fizermos em genética. São termos que vão ser muito frequentes. Então é muito importante que vocês consigam compreender cada um deles, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender, conseguido acompanhar esses conceitos e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Até a próxima. Tchauzinho para vocês.